Mais perguntas chegando aos protestantes. Você saberia responder essa aqui, ó? Você católico, saberia responder aos protestantes? Se a salvação é pela graça, por que Aicar? Eu não sei por cargas d'água. Por que esses protestantes ficam abreviando, né? Então, ó, se salvação é pela graça, por que a Igreja Católica Apostólica Romana fala tanto de obras e sacramentos? Você saberia responder essa? Somente utilizando a Bíblia? Nós vamos ensinar você no vídeo de hoje. E mais uma resposta aos protestantes que insistem em nossas redes em mandar esse tipo de pergunta aí. Nós vamos pacientemente, embora às vezes seja difícil, responder mais uma vez e ensinar você católico a responder isso na Bíblia. Fica comigo, o vídeo de hoje está demais. Não saia daí. Pega eles, Nossa Senhora. Amor à Imaculada sempre. Deus abençoe você. Seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Sou o diácono João Vitor Mariano. É uma alegria acolher você neste canal. Evangelize conosco. Clique agora em curtir. Inscreva-se em nosso canal. Clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Tudo isso é muito importante para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas. Deixe também o seu comentário. Ele é muito importante. Vamos interagir. Ajude o nosso apostolado fazendo uma doação de qualquer valor. A doação pelo LivePix, você pode mandar uma mensagem que será lida em nossos vídeos ao vivo, que sempre acontecem 2 ou no mínimo uma vez por semana, tá bom? E nós vamos ler a sua mensagem ao vivo, vai ser uma alegria. E se você prefere o modo antigo, está aí também a chave na tela. Bom, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: você saberia então responder a essa pergunta? Agora, uma coisa que me incomoda é essa abreviação, né, que os protestantes fazem, ICAR, como é que é? ICB, quando vai falar da Igreja Cristã do Brasil, lá, Congregação Cristã do Brasil, né? Enfim, sei lá se é assim a abreviação, acho que é ICM, Igreja Maranata, e com a Igreja Católica também querem nos inserir nessa, sei lá, cara, eu não entendo isso. Eu não consigo concordar com esse tipo de abreviação, não. Nós somos Igreja Católica Apostólica Romana e enchemos a nossa boca para falar palavra por palavra. Aprendam, protestante. Então, vamos responder. Você saberia responder essa pergunta aí? Então, ficou bem claro, né? Eles afirmam, então, que os católicos acreditam numa salvação que vem pelas obras, pelos sacramentos, e nós vamos explicar aqui hoje, tá? À luz das Sagradas Escrituras, visto que eu tenho notado que os protestantes querem esse tipo de debate, né? Um debate mais bíblico, isso é bom, mas eu queria já deixar um ensinamento para os católicos. Nós não somos obrigados a debater só na Bíblia. A Bíblia é a nossa primeira vertente de fé, segundo o Catecismo da Igreja Católica, no número 11, quem quiser ler, está lá, é a principal fonte da nossa fé, mas nós temos outra, a tradição oral, que é tão importante quanto a Sagrada Escritura, o magistério. Nós temos a história, a patrística, e nós temos visto que até os protestantes concordam com isso, que é impossível hoje fazer um debate teológico que possa gerar verdadeiros frutos dentro da apologética e não utilizar a história patrística, até mesmo a tradição da igreja, que inclusive os protestantes estão estudando, e muitos deles, ao estudar, estão se tornando católicos. Mas a pergunta aqui agora é para os católicos. Você saberia responder essa questão aqui só na Bíblia? Se um protestante vira para você e fala assim, não, olha, eu quero que você me convença na Bíblia. Se você me convencer na Bíblia, eu vou conhecer um pouco mais da Igreja Católica e me convença na Bíblia. Então, qual é o problema dessa pergunta que foi feita pelo protestante, né? Ela parte já de um falso dilema, né? O que seria isso? A Igreja nunca ensinou que a salvação é só pelas obras. Como se o homem, né, pudesse merecer o céu sozinho, podemos dizer assim. Porque a própria Escritura vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 8, acerca da salvação, e eu quero ler isso com você. Porque é pela graça que fostes salvos, mediante a fé. Isto não provém de vós, é um dom de Deus. Esse versículo fala que o processo de salvação começa com a graça de Deus. Graça é favor de Deus. Só que os protestantes utilizam esse texto de forma isolada e se esquecem de avançar, sobretudo, para
o texto seguinte, os versículos seguintes. Né? Então, quando nós vamos, por exemplo, ao versículo 10, a coisa já começa a mudar. Vamos ao texto. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras. E aqui nós já começamos a ter uma resposta importante aqui dentro da nossa catequese. Né? Porque o texto continuou a mensagem que os protestantes suprimem. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Ou seja, as obras, aqui nesse caso, não competem à graça. São fruto da graça. Né? É uma resposta e não uma causa independente. Então, não podemos trabalhar também somente a graça. Se é graça de verdade, vai gerar frutos pelas obras. O que acontece é que os protestantes pregam uma graça entre aspas. Por quê? Porque não consideram as obras. Tanto é que nós sabemos que era ensejo de Lutero. Isso fica bem claro quando nós estudamos a questão do protestantismo. Lutero tinha esse pé atrás com o livro de Tiago, que fala muito bem desta relação compenetrada da graça com obras. Então, não é só as obras. Não são somente as obras. Né? Para o português ficar certo, né, diácono? Não são somente as obras, mas também não é somente a graça. Porque a graça sozinha, ela tem que ser colocada entre aspas. Porque ela não é graça se ela não gera obras. Por isso que Tiago acerta, e nós já vamos ler daqui a pouco, que a fé sem obras é morta. Né? Então, isso é muito importante. Mas isso não está de forma explícita na Sagrada Escritura. Está justamente no texto que eu acabei de citar. Eu coloco na tela para ficar mais claro. A fé sem obras é morta. Em versículos anteriores, versículo 17, ele vai falar assim, que não existe, né, uma fé, uma graça de Deus que gera a fé e que não gera obras. É isso que Tiago está ensinando e que confronta, né, o pensamento de Lutero, do sola fide, somente a fé, somente a graça. Né? Não, nós precisamos que esta graça seja autenticada. Como? Pelos frutos, que são as obras. Então é por isso que a fé sem obras, não adianta nada eu falar eu estou na graça de Deus se a minha vida não mostra isso. Então as obras são importantíssimas. A caridade, a assistência que se dá ao próximo, e isso aqui não confunda com assistencialismo. Né? As obras caritativas da igreja. Esses dias perguntaram para mim por que o Vaticano não vende, então, todo o seu ouro e dá aos pobres, já que fala tanto de obras. É a maior instituição de caridade do mundo. Falta-lhe pesquisa a você protestante que pensa que o Vaticano, para provar, né, a sua idoneidade, podemos dizer assim, para provar que está debaixo da graça, precisa vender tudo. Porque ela já realiza, ela administra esses bens da igreja, fazendo caridade e sendo considerada por órgãos extra-eclésia, ou seja, órgãos fora da igreja, que consideram a igreja como a maior instituição de caridade do mundo. Então entenda como é fácil, né, refutar esse ponto. Mas o protestante seguiu aí na pergunta, deixa eu colocar na tela de novo, ele cita os sacramentos. E agora uma catequese importantíssima, né? Quando nós vamos falar que fora da igreja não há salvação, também é nesse aspecto, porque ela administra os 7 sacramentos. Vamos relembrar aqui: o batismo, a comunhão, a confissão, o crisma, o matrimônio, o sacramento da ordem e o sacramento da unção dos enfermos. Todos esses sacramentos ensinados por Cristo, apregoado também pelos apóstolos. Esses tempos para trás eu ouvi um protestante falando: vocês católicos não conseguem provar os sacramentos na Bíblia. É muito fácil. E faremos mais uma vez aqui, só que de forma resumida, porque já temos conteúdos também em nosso canal fazendo esse tipo de catequese. Mas por que os sacramentos agora sim, esses são importantíssimos? Importantíssimos não, imprescindíveis para a nossa salvação. Porque fazem parte do caminho de salvação.
fazem parte da minha caminhada de santidade. Não tem como alcançar a santidade sem a vivência dos sacramentos. A começar pelo sacramento da iniciação cristã, que é o batismo. Então é esse, conforme o Catecismo da Igreja Católica, que nos insere na condição de filhos de Deus. É a porta de entrada para a nossa caminhada com Deus, é o batismo. Né? Então, quando nós vamos em Marcos 16, fala do batismo. Em Atos 2,39, nós temos ali a eminência do batismo. É Cristo quem salva. O sacramento é o meio que Cristo mesmo instituiu para colaborar com a nossa salvação. Né? Esses não podem ser considerados como obras humanas, mas sim obras do próprio Cristo. Por exemplo, quando nós vamos no Concílio de Trento, ele vai nos ensinar que ninguém pode merecer a graça inicial, tudo começa pela misericórdia divina. E é interessante que Santo Agostinho, daqui a pouco eu mostro a frase para vocês, ele vai falar: aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. É bonito isso, né? E é difícil de entender, mas eu já vou explicar isso. Mas primeiro vamos tentar explicar aqui os sacramentos, né? Nós temos o sacramento do batismo, que para nós está de forma bem clara em Marcos 16, Atos Apóstolos capítulo 2, versículo 39, né? Então, nós temos esse aí como exemplo. Eu acho que esse aqui eu vou mostrar na tela, né? Quem crer e for batizado será salvo. Ah, mas uma criança não crê. Os pais e padrinhos creem por essa criança. E ela vai confirmar a sua fé em outro sacramento, que é o sacramento da confirmação, da crisma, já vou falar sobre ele. Mas então, o sacramento do batismo, já citei aqui os versículos bíblicos, você pode pegar na sua casa, né? Nós temos o sacramento da Eucaristia. Esse que é o segundo aqui na ordem, podemos dizer, cronológica que eu trouxe, ele é o sacramento dos sacramentos, porque é o próprio Cristo. 1 Coríntios 11, 23. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Né? O meu corpo é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. João capítulo 6, versículo 56 a seguir. Está aqui o sacramento da Eucaristia, então, para aqueles que vão questionar a igreja, onde estão os sacramentos e por que eles são importantes para a salvação, está aqui. O da reconciliação está onde, gente? Vocês que sabem de cor aí, João 20, 23, quando Cristo derrama o Espírito Santo sobre os apóstolos e vai falar assim: a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E a quem reter os pecados, ser-lhes-ão retidos. Está aqui o sacramento, né, da reconciliação. A Bíblia explicando por que nós devemos confessar os nossos pecados ao presbítero, que é o representante de Cristo. E esse sentido de ser representante de Cristo, né, ele administra o sacramento, mas é o próprio Cristo ali que está administrando em nossa vida, e não o padre. O padre é o persona Christi, aquele que representa Cristo ali na administração desse sacramento. Ou o diácono, né, nos sacramentos que o diácono também pode administrar alguns sacramentos. O batismo, ele pode assistir o matrimônio, é interessante, depois eu vou falar do matrimônio também aqui, né? Então o diácono, ele é também um homem que foi ordenado por um sacramento da ordem, também vamos falar, tá vendo? Só de falar de sacramento a gente já vai misturando e falando um em favor do outro, um vai puxando o outro, né? Vamos lá então. Então a Eucaristia, a reconciliação já citei agora também, João 20, 23. Nós temos a confirmação, Atos Apóstolos capítulo 8, versículo 14. Quando há a imposição das mãos e a descida do Espírito Santo sobre aqueles que receberam a imposição das mãos do bispo. Os dons do Espírito Santo. É a confirmação. Aqui nesse momento, aquela criança que foi batizada vai confirmar a sua fé, receber os dons do Espírito Santo na época da pré-adolescência. Isso é muito bonito, minha gente. E nós temos na sequência o matrimônio, o quinto sacramento, Mateus 19, 6. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. É o único sacramento da igreja que não é administrado pelo ministro. Porque
Quem celebra o sacramento são os noivos que vão se tornar esposos, esposo e esposa. Então, o presbítero ou o diácono é apenas um assistente. Olha que bonito, é o único sacramento da igreja que quem não administra, que é o padre a não administrar, ou o bispo a não administrar, mas sim os noivos. Olha que bonito isso, maravilhoso. E nós temos o sacramento da ordem, nos 3 graus existentes, diaconato, presbiterato e episcopado, ou seja, o diácono, o padre e o bispo, né? Eu tenho essa graça de ter recebido esse sacramento, e aqui um adendo, né? O diácono permanente, casado, é o único católico que pode receber os 7 sacramentos. Olha que bonito. Sim, porque o padre não pode receber um matrimônio, né? Mas o homem casado recebeu o matrimônio e agora pode receber o da ordem também. A mulher também não pode receber todos, né? Porque ela não pode receber o da ordem, mas o homem casado, se for vocação sua, discernida pela igreja, se for a sua vocação, a igreja o convida a estudar e ele pode ser uma pessoa que tem acesso a todos os sacramentos, o diácono. Olha que graça profunda. Eu louvo a Deus por esse chamado na minha vida, né? Então o sacramento da ordem, onde temos os diáconos, os presbíteros e os bispos. Ah, mas isso não está na Bíblia? Tá, leia a Bíblia, né? Nós vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, a ordenação de Timóteo. Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, né, a sucessão apostólica ali, Matias. Nós temos então a imposição das mãos, como já citei em 1 Timóteo, capítulo 4, né, confirma o dom que há em ti, e ali a imposição das mãos e a oração consecratória, que torna ali Timóteo, né, a prefiguração do presbítero. Né? Entende isso? Então a ordenação, o sacramento da ordem. Como é bonito uma igreja. E aqui fica a pergunta, na igreja protestante, quem ordena os pastores? Sempre nós vamos ver alguns protestantes dizendo assim, a partir de hoje eu sou apóstolo, a partir de hoje eu sou bispo. Não, na Bíblia há uma imposição por meio das mãos dos sucessores dos apóstolos, uma oração consecratória. Né? Entende isso? Então está aí o sacramento da ordem, o 6º sacramento. Vamos para o 7º sacramento, que é o sacramento da unção dos enfermos. Basta ir em Tiago capítulo 5. Quando alguém ficar enfermo, chame os presbíteros e eles vão impor as mãos, ungir com óleo e a saúde será recuperada. Eles vão orar pelos doentes. Olha que bênção, o sacramento da igreja. Esse aqui é interessante, o diácono não pode administrar esse sacramento. Por quê? O diácono ele pode dar a bênção da saúde sobre um enfermo, mas o sacramento da unção dos enfermos perdoa os pecados. Está lá em Tiago capítulo 5, né? Então somente o padre, a partir do grau 2 do sacramento da ordem, padres e bispos podem administrar. Mas está aqui na Bíblia. A citação de todos os sacramentos eu fiz aqui rapidamente, sem colocar na tela, mas eu queria trazer esse pensamento de Santo Agostinho, né? Porque é um pensamento interessante de colocarmos aqui na tela. Importante até de ser colocado aqui na tela, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, porque realmente ele não está aqui. Será por quê? Eu não vou editar esse pedacinho aqui não, minha gente. Vocês entendem o que eu estou falando aqui? Eu vou tentar colocar aqui. Aí, ó, deu certo, tá vendo? A sua paciência é importante. A paciência é uma virtude. Tá aí, sem mais delongas. Então, na tela fala de Santo Agostinho. Aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Aqui, Santo Agostinho está falando da prefiguração da necessidade da obra que nasce no coração do homem como fruto da graça. Então, não tem como o homem ser salvo só pela fé. Porque essa fé precisa ser validada nas obras que esse homem pratica. Então, portanto, não é graça ou obras, né? É a graça que transforma e produz obras na vida humana. A Igreja Católica fala de obras e sacramentos, porque leva a sério tudo, né, o que a própria Bíblia ensina por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E não só a metade de um texto como vocês fazem, pegando Efésios, capítulo 2, versículo 8, e se esquecendo do versículo 10, que eu mostrei todo o contexto aqui. E aí eu quero perguntar para você que chegou até aqui, o que você achou desse vídeo. Curta, inscreva-se, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Vamos fazer várias catequeses como essa. Por favor, nos ajude, o nosso canal
as visualizações caíram muito e a sua ajuda agora é compartilhando esse conteúdo, tá? E considere também fazer uma doação para o nosso canal. Isso tudo é muito importante. Benedictio Deo Onipotentes, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amém. Obrigado por mais um vídeo que você acompanhou até o final. Obrigado pela sua audiência. Rezo por você, rezo por mim. Pega eles, Nossa Senhora.